Pai do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu queria pedir uma gentileza já, começando a pedir já. Abre a sua Bíblia aí, feche seus olhos e abre a sua Bíblia. Olha, que coisa curiosa, né? O que eu vou fazer com a Bíblia aberta e de olhos fechados? Mas vamos lá, vai pela fé, abre os seus olhos, abre a sua Bíblia e feche seus olhos. Assim, e ora assim comigo: Senhor Jesus, eu vim para te ouvir, já ouvi e quero ouvir mais. Fala comigo, me adestra para a batalha, para a tua glória. Amém. Então vocês falaram que estão bem, vão ficar melhor ainda até o final, porque vão sair daqui preparados ou equipados com alguns recursos que vocês, quando entraram, não estavam portando ainda. Deus tem coisas para nos conceder. Deus tem cuidado com a nossa vida, e a Bíblia diz que Deus é o mesmo do passado. Ele não muda. Eu fico às vezes um pouco chocado, assustado, quando as pessoas falam de tempos passados como se fossem dias gloriosos, que naqueles dias aconteciam isso, aconteciam aquilo, porque em cada momento Deus opera em certa maneira. Deus não está morto, Deus não está ausente, e Deus não perdeu batalha nenhuma. O mundo está perdido. Não. O mundo sempre foi perdido. O que tem é crentes desorientados, crentes miojos, instantâneos, que querem ouvir a palavra de Deus em 3 minutos, ou leem a Bíblia em um único versículo, e aí acabam não se equipando direito para a crueza, para a dureza que é as vitórias que nós desejamos em Cristo. Elas vêm à nossa vida porque Deus garantiu, e Deus não mente, nem morreu, como já falei, mas para que alcancemos isso, parte dessa luta, boa parte dessa luta, a maior parte dessa luta é nossa. E a gente não chega lá, me perdoa, com louvores ou dando glórias. Me perdoa. Isso aí pode ser uma consequência da sua luta, mas para chegar lá é sangue, suor e lágrimas. E aí? Está disposto a pagar o preço? Vamos lá. Livro de Números. Iniciando Números, capítulo 13. Vamos ser bem dinâmico, porque é uma responsabilidade, a batalha espiritual tem que ser bem prática, não adianta ser muito teórica. Isso é igual o exército mesmo, tem que chegar lá e pagar 10 flexões para começar, depois subir uma parede sem corda nem nada, sair correndo, com mochila nas costas. Então vamos lá. É igual os israelitas quando saíram do Egito. Eles tiveram que comer a Páscoa vestidos, com a mochila pronta e comendo de cócoras, porque a hora que tocasse a trombeta tinha que sair correndo. Então é exatamente esse o espírito. Vamos estar preparados aqui para a guerra. Amém, gente? Mas enquanto você não está lá, relaxa, se prepara a sua alma, porque Deus vai nutrir você hoje, se você quiser, como diz Jeremias: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e ouvirdes, prestar atenção, você vai sair daqui hoje com alguns requisitos, alguns equipamentos morais, espirituais e emocionais para ir em direção à sua meta. Acharam Êxodo 13? É o último versículo, 33, diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Só até aqui, queridos. Isso aqui é o povo de Israel, os 10 espias, dos 12 que Moisés escolheu para ver a terra, que eles já tinham a promessa de conquistar. Deus já havia garantido aquele lugar para eles. Você tem promessa na sua vida? Você acredita que elas vão se cumprir? Eles também acreditavam.
até o momento que eles foram espiar a terra e viram que tinha do outro lado, e era uma terra fabulosa e fantástica. Você acredita que sua bênção é grandiosa para a sua vida? Você quer conquistá-la? Está aqui uma coisa que você nunca deve dizer quando você vê o tamanho da bênção que você deseja. Olha, diante dela eu sou um nada. Eu sei que eu não mereço. Não é para mim, é grande demais, só a misericórdia de Deus. Pronto, já era sua vitória. É um discurso ainda que, disfarçado de humildade, é impregnado do mesmo teor que esse povo aqui falou. Olha, nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Pequeninos demais. Os gigantes, o povo daquela terra realmente era robusto, diz a Bíblia que eram grandes, que tinham 3, 4 metros de altura. Mas por maiores que eles fossem, de maneira nenhuma um ser humano seria aos olhos deles como gafanhotos. Você sabe o que é o gafanhoto, né? Aquilo que a gente chama de grilo, aquele bichinho, cri-cri, que fica à noite importunando a gente. E esse povo, com a promessa de Deus, povo que tinha tido experiências com Deus, vamos botar na nossa linguagem de hoje, povo frequentador de igreja, vendo milagres, viram muitos milagres aconteceram. Foram para eles os milagres, coisas tremendas que olhos nenhum viram. Mar se abrir, cair meteoritos, vir doenças, virem rãs, virem pragas do terreno do vizinho, não vir na deles. Ou seja, eles eram membros de uma igreja abençoada. Amém? O povo do Egito, o povo de Israel, que morava no Egito, eram membros de uma igreja abençoada, cheia de milagres. Nenhum povo na terra foi tão contemplado com tantos milagres, tão grandiosos como esse povo. No entanto, passados alguns poucos meses, um ano, aliás, que eles estavam no deserto, todo dia caía pão do céu, maná, todo dia, invariavelmente, infalivelmente, todos os dias, eles acordavam quando amanheciam, era só pegar e a comida estava lá para eles preparada, não tinham que plantar nem semear. Água tinha abundância, e quando não tinha, Deus fazia jorrar de pedra. E tinha carne, tinha carboidrato e tinha proteína. Deus nutria perfeitamente aquele povo. Eles eram objetos do milagre como nós somos, amém? Todos os dias milagres aconteciam na vida deles. Eles viam isso com os próprios olhos. Mas quando entraram na terra e viram o tamanho da luta que eles deveriam passar, eles esqueceram do tamanho do Deus que estava fazendo milagres na vida deles até aquele momento. E, desumanamente, eles se viram diante da dificuldade como gafanhotos. Mas além deles se verem como gafanhotos, eles achavam que os inimigos os viam como gafanhotos. Era um complexo de inferioridade tremendo. Mas não é de complexo a gente vai falar, porque esse complexo tinha um fundamento. Já foi falado aqui muito hoje. De duas coisas, ou a mesma coisa com nomes diferentes. Primeiro, medo. Muito medo do que tinham pela frente, medo do que tinham que conquistar, medo do que tinham que tomar posse, porque era só isso que eles deveriam fazer, tomar posse, porque o Deus que estava cuidando deles, já havia dito, é de vocês. Tem bênção sobre a sua vida que Deus já falou, é sua. É sua. Mas dependendo da maneira que você enxerga a vida, da maneira que os seus sentidos apontam e da maneira que você processa as informações que os seus sentidos te falam, esse milagre pode não alcançar a sua vida. Mas a promessa de Deus não falha, é verdade, Deus não mente. Mas como já falei, parte dessa promessa para ser conquistada vai depender das suas atitudes. Como dependia da atitude desse povo aqui. E diante ali das dificuldades, das barreiras, eles se viram como gafanhotos. E um dos fundamentos, eu falei, era o medo. E o outro, tão grande, ou talvez o mesmo nome de uma mesma coisa, ou um nome diferente para uma mesma coisa, se chamava
insegurança, ou melhor, falta de confiança, que também já foi falado aqui. Falta de confiança. Recapitulando, um povo membro de igreja, vítima ou objeto de grandes milagres, abençoado todos os dias abençoado, eles não tinham que fazer força para achar um milagre, não, era só acordar de manhã e abrir a porta da tenda e via, tem pão no chão. Depois eles levantavam a mão, ou saíam recolhendo carne, a codornize já pronta, né? As codornas. Todos os dias eles tinham um milagre na frente deles, mas quando eles foram ver lá o desafio que eles tinham pela frente, eles não confiaram que aquele que dava o pão todos os dias, aquele que abriu o mar, aquele que destruiu a nação mais poderosa da terra da época, aquele mesmo Deus poderia fazer com que eles alcançassem a meta da vida deles. E vocês sabem, né, eu não vou entrar aqui em detalhes da história do povo de Israel, porque não é disso que a gente está falando de batalha espiritual, e não tem batalha maior ou pior para ser travada do que aquela que nós travamos dentro do nosso pensamento. Esse povo estava, durante um ano, recebendo um tratamento específico da parte do Senhor. Todos os dias eles estavam sendo acolhidos, tratados, incentivados, eles passavam por dificuldades e Deus supria a dificuldade, eles passavam por provações, reclamavam e Deus ia lá e mostrava, repreendia, fazia as coisas acontecerem, mas quando eles chegaram diante daquilo que eles deveriam fazer, a reação deles foi de total falta de confiança. E isso irritou tanto, mas tanto a Deus, que ninguém daquela geração, salvo dois únicos homens, de mais de 1 milhão de pessoas, 2 únicas pessoas conseguiram alcançar aquela promessa. Já pensou se isso acontece com você? Vai meditando. O que pode chegar no final dessa palavra ao seu coração? O que a falta de confiança em Deus pode acarretar na nossa vida? As nossas batalhas, por garantia escrita, por juramento do próprio Deus, já são asseguradas como vitórias para nós. Amém? Vocês não entenderam. Toda luta que você tiver já tem a garantia de que você vai ganhar. É como se você fosse um jogador, um atleta, um esportista, um apostador, que tem a garantia de que aquilo que você fizer, você vai ganhar. Vocês entendem isso? Tem uma promessa, tem sangue envolvido nessa promessa, tem a própria palavra do próprio Deus, que criou todas as coisas com a palavra dele, ele garante, eu garanto, você vai conseguir. Mas os seus sentidos, às vezes dizem, não é bem assim. Como eu vou fazer isso? Quem sou eu para ter isso? Aí Deus vem, faz com a sua vida, com você, pela sua fé, você tem como José sonhos. Sonhos. Muitos sonhos, seja novo, seja velho. E a Bíblia diz que até os velhos sonharão em determinado tempo, está no livro de Joel. Independentemente da sua idade, você tem sonhos. Mas se diante dos seus sonhos, quando você acorda, quando você está na realidade lá dentro do ônibus, dirigindo no trânsito, lá no seu carro de sempre, comendo a mesma comida de sempre, os mesmos móveis na mesma casa de sempre, e quando você lembra dos seus sonhos, você mesmo fala, sonhar é bom, mas é só sonho. Você está como aquele povo que se via como gafanhoto diante da conquista que eles deveriam realizar. E Deus, quando fez ou permitiu que eles vissem aquilo,
Deus estava assegurando já para eles, já estava, assim como para nós, já assegurava a vitória, e às vezes sem precisar entrar na luta. Era só a predisposição de acreditar que se fosse a luta, você ia ganhar a luta. Por isso que eu falei agora há pouco, é como se você entrasse no jogo sabendo que, independentemente da dificuldade, você já ganhou. Mas, se quando você entra no jogo, você pensa, poxa, o time é forte. Não, aquele competidor, o meu oponente é forte. Não dá para mim. Você está certo. Não vai dar para você. A sua própria boca confessa. É de dentro de você, como Jesus falou. Na palavra de cada um é que está o poder da vida e da morte. É do coração que saem as chaves da vida e da morte. E o coração se manifesta, não é coração que está falando, né? É cérebro, é processamento. Se manifesta em palavras da boca de cada um. Tanto que Paulo fala, se com a tua boca confessares Jesus, será salvo tu e tua casa. E o que você fez para ser salvo? Só falou. Amém? Mas do outro lado também, a derrota está na sua boca. Se você confessa, fala, admite como provável, pronto. É certa a derrota. Isso aí não, nessas coisas de pensamento positivo, de confissões, né, não tem nada a ver com isso, não. Se tem, foi instituída pelo próprio Deus. Se com a tua boca confessares, resumindo, assim será. O seu destino, a sua vida, como fala Tiago, está no poder da sua língua. E sua língua manifesta aquilo que está cheio o seu coração. E às vezes nós temos o coração cheio, né? Ou aparentemente cheio, quando a gente está no meio de pessoas que a gente quer impressionar, nós conseguimos falar de coisas boas, conseguimos incentivar os outros, mas e na solidão lá da nossa casa? De noite, quando a gente está sozinho lá, quando a gente tem que encarar o resultado do exame que a gente pegou lá e as notícias não são boas. Quando o salário já veio, né, entrou na conta, e quando você chegou em casa ele já não está mais lá. Entrou e saiu. E você tem um mês inteiro pela frente. Quando você trabalhou como prestador de serviço, fez muita coisa, recebeu um cheque, vai no banco, o cheque volta sem fundo. Quando sua família se dissolve, e aí? As suas lutas diárias, os seus gigantes, os anequins, você também se vê como gafanhoto? Ou você fala como Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus vai me livrar eu não sei, mas eu continuo crendo. Está vendo o poder? Eles três, vocês conhecem a história, não vou entrar em detalhes, eles falaram isso para um rei, para um soberano. Olha, se Deus vai me livrar, eu não sei, mas que eu vou me dobrar o que você quer, eu não vou. Então vai para a fornalha, vamos para a fornalha. Aí Deus fez o quê? Livrou na fornalha. As nossas batalhas são vencidas antes da gente entrar na batalha, aqui dentro. É questão de atitude. Atitude é tudo. Não existe trombeta soando, não existe anjos com valizes, não existe revelações ou profecias, porque tudo está dentro de você. O poder para vencer, para superar, para derrubar o gigante, está dentro de você. Mas, como Jesus falou, se os seus olhos, de onde você tem a percepção da realidade, se os seus olhos forem maus, seu interior é de trevas. Ainda
que você confesse vitórias. Mas, como diz a Bíblia, Deus nos sonda segundo as nossas palavras ou segundo somente a aparência que nós temos. Ele sonda mente e coração. E às vezes nós parecemos animados para aqueles que estão perto de nós. Né? Dá a impressão que, poxa, fulano é fervoroso, está quente. Mas o íntimo que Deus conhece, assim como conheceu o coração de Davi, que você também já conhece, eu estou falando para crentes também. Então, todo mundo aqui, nessa batalha, todo mundo aqui é crente, já sabe das histórias, não precisa entrar em detalhes. Samuel foi ungir, olhou lá os mais bonitos, deve ser esse. Não, Deus sonda a mente e o coração, Deus vê o coração. Não é o aleluia, correr pela igreja, plantar bananeira, nada disso, mas é a intimidade, a dureza, a responsabilidade, a meta fixa, o foco determinado, o objetivo traçado de eu vou chegar. Mas tem inimigos, tem pedradas, tem traições. Como Jesus, aqueles da minha casa são os que me traem. O amigo que se debruça no meu peito é o que mais me despreza. Mas eu tenho foco. Eu tenho meta. E quando a percepção que eu tenho da realidade me diz que eu vou alcançar, e eu acredito nisso, essa realidade se materializa na minha vida. Se concretiza. Somente por uma única coisa: total confiança naquele que fez a promessa. Eu, certo dia, pensando, esses assuntos têm vindo na minha mente, que eu passei e tenho passado ainda um resquício de um grande furacão, e algumas coisas vieram nesse tempo. Muitas lições nesse tempo, muitas lições. E uma delas, uma coisa que Deus me trouxe à memória, e algo que a gente não gosta, não lembra, eu não me lembrava disso, mas que veio dessa questão de confiança em Deus. Que quando você está sobre as águas, igual Pedro andou lá quando Jesus chamou ele, a única coisa que você tem para ser agarrado é boia, nem Jesus do outro lado, é a confiança de que Ele está junto com você e vai te segurar. Confiança, confiança, confiança. E eu lembrei quando eu era criança, eu ia ao dentista. Eu tinha que ir ao dentista, como todo mundo tem que ir. Mas no meu tempo não era tão divulgado como hoje os cuidados com dentes. Né? Bala era uma coisa que a gente tinha lá no recreio e chupava e não escovava os dentes o tempo todo, mas no recreio do colégio não escovava dentes, então ficava aquela balinha agarrada. Com o tempo você ia ver, tá lá o seu dente, tinha uma panela, a gente chamava de panela, aquele dente escurecido. Aí era o dentista já morrendo de medo daquele barulhinho, porque sabia que ia doer. E eu lá sentado na cadeira, quando o dentista ia mexer na minha boca, eu era criança, gente, eu era criança. E quando ele ia mexer lá, eu segurava com as duas mãos no punho dele. Segura aqui, faz favor, me ajuda aqui, as duas mãos, assim, no meu punho. Assim, ele ia mexer aqui, e isso, fazendo força assim, ó, a broquinha. Ele fala: Daniel, se você não soltar, eu vou te machucar. Caiu o papel, desculpa, obrigado. Vai ficar ruim para você, então deixa eu. Aí eu só aliviava a mão, para ele mexer lá, mas ficava assim, se doer eu seguro. E a mesma coisa, existe um pensamento de certos cientistas de comportamento, né, psicólogos de comportamento, que dizem que a maneira como você reage, a maneira como você faz uma coisa, é a maneira que você vai fazer todas as coisas. Sob determinada pressão, a maneira que você reage de um jeito, de uma situação, como do dentista, dessa mesma maneira você vai reagir quando você estiver de frente de um desafio maior na sua vida. E eu descobri, com revelação do Espírito Santo, né, trazendo essas coisas na mente, que eu vivia segurando a mão de Deus. Não segurando a mão de Deus para me livrar, mas segurando a mão de Deus, espera aí, deixa eu ver se você vai fazer certo na minha vida. E se tem uma coisa que desagrada a Deus, mas desagrada ao ponto dele desprezar, é aquele que não confia nele totalmente. Como vai haver milagre naquele que não confia totalmente em Deus? Porque para Deus não tem 50% de confiança.
70% de confiança, 85% de confiança. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, é a fornalha, se quiser. Se ele quiser livrar, bem. Se não quiser, eu vou morrer queimado. Olha esse grau de confiança que tem de Deus. É fácil ter isso? Não, não é, né? Tem um diagnóstico lá do exame, câncer. Eu confio em Deus, se Ele quiser livrar, bem, se não quiser, mas vamos recorrer às medidas paliativas. Vai que Deus não está muito interessado em me curar, né? Vamos procurar outros recursos. Uma rezadeira, simpatia, fazer isso, fazer aquilo. Não é questão de ter passividade ou estoicismo diante das adversidades, né? Não, eu nem me importo que Deus está cuidando de mim. Vai bater? Não, não vai bater. Deus vai tirar os carros da frente, eu vou passar, vou atravessar na frente de carretas, Avenida Brasil, eu vou atravessar tranquilo. Não, não é insanidade, é bom senso em tudo, mas confiança naquilo que depende de você. A batalha maior que nós temos de vencer são as impressões que nós carregamos, as crenças que nós carregamos, e crença não é no sentido religioso, mas aquilo que nós acreditamos como possibilidade. E nós passamos a nos ver com certos limites, apesar de Deus falar, olha, você pode fazer todas as coisas, você fala amém, eu posso fazer todas as coisas, e quando chega a hora de fazer determinada coisa, não, isso aí não é para mim. Eu não vou nem tentar, eu não vou nem abrir a boca, eu não vou fazer porque não está na hora. Mas a hora quem diz é você. A sua confiança diz, eu vou agora. Se Deus não quiser que seja feito, apesar de você ir, Ele não vai deixar acontecer, mas se for naquele momento. E o problema é que nós, pela falta de confiança, ficamos esperando uma trombeta, um sinal de Deus para agir quando Deus já falou, vai e faz. Vai e declara. Vai e toma posse. Me lembrei de outra coisa aqui, veio um irmão, não vou falar o nome dele, mas uma vez estava indo para uma cidade aqui perto, que nós não temos uma filial, uma congregação lá. Eu estava dirigindo, ele não dirigia ainda, nessa época, esse amigo. E eu estou conversando com ele, mas eu vi que ele não estava prestando atenção, que ele estava olhando assim, eu falei, o que foi? Eu estava passando em frente a uma agência, eu estou vendo um carro ali, Deus falou que vai me dar ele. Aí eu perguntei, mas já tirou a carteira? Para Deus te dar? Não. Aí eu falei uma coisa que eu acho que deixei ele muito irritado, que de vez em quando ele lembra disso. Eu falei, cara, se você não tem carteira, por que Deus vai te dar carro? Deus é maluco? Eu acho que ele ficou tão abatido, ele foi tão triste que lá nem quis pregar, eu que tive que ministrar, fazer tudo, porque ele ficou muito abatido, mas ele tirou a carteira e pegou o carro. Mas estava querendo o carro antes de ter o preparo para ter o carro. Deus, quando chega a colocar no seu coração algo, você se prepara para ter. Deus preparou Davi para ser rei. Ungiu e consagrou ele como rei. Mas ele não virou rei. Segundo os estudiosos, entre a unção e até ele assumir o trono, teve mais de 20 anos. E nesse período todo, não tem nenhuma vez que Davi tenta dar um golpe de estado e tomar o lugar do rei de direito, que era o Saul. Ele espera a hora dele, mas ele tinha preparo. Como pastor, ele enfrentava animais selvagens para defender ovelhas. Entre a vida dele, o bem-estar dele, a integridade dele, uma ovelha, lógico que ele valia muito mais, porque ele já era rei, mas ele não fazia caso disso, e ele ia para cima para defender a ovelha, mesmo tendo a unção de rei. A capacitação que Deus deu a ele
não o livrou, não o fez dar desculpas, não vou enfrentar isso porque eu tenho coisas maiores para fazer na vida. Quem sou eu, ungido rei, para cuidar de ovelha? Se o lobo pegou, o problema da ovelha, vamos tirar o resto daqui, mas essa aqui, deixa para lá. Mas ele não agia assim. Ele não teve por usurpação, como Jesus não teve por usurpação de ser rei e ao mesmo tempo ser pastor, porque foi sendo pastor que ele aprimorou a audácia, a coragem, os talentos e a habilidade dele. Foi enquanto ele estava lá treinando, cuidando das ovelhas, que ele treinava o arremesso com funda e não errava de 100, 150, 200 metros. Foi sendo pastor, mesmo ungindo o rei, que ele aprimorou os talentos para depois, então, assumir a posição dele e ser respeitado. E ele foi tão respeitado, que em 2 Samuel, relata lá dos heróis de Davi. Primeiro fala, durante a história dele, do período que ele foi perseguido, que ele vivia numa caverna, exilado. De novo, naquele tempo de exílio, mesmo sendo o rei, ele não reclamou, não tem nenhum salmo, não tem nenhum lugar, ninguém relata de que ele ficava reclamando com Deus. Poxa, você me ungiu rei e eu estou aqui, vivendo em caverna com um bando de derrotados, de fracassados. Literalmente fracassados, porque a Bíblia diz que eles eram. Estavam devendo, eram bandidos, fugitivos, e iam lá morar com Davi naquela caverna. Mas a Bíblia diz que aqueles mesmos derrotados, fracassados, com o tempo, por conviverem com Davi, fizeram proezas maiores do que ele. Maiores do que eles. Uns entravam em caverna para matar o urso, outros no meio de um campo com uma única lança matavam 800 pessoas. E qual foi a maior proeza militar de Davi? Sendo adolescente, deu uma pedrada no gigante. Mas vocês estão entendendo? Estão captando aqui o que eu estou falando? Eu não estou falando de Davi, eu estou falando de que quando se tem uma mentalidade predisposta a alcançar um resultado, todas as oportunidades que nós temos viram uma escola para a gente chegar àquele resultado. Mas qual é a tendência natural nossa? Nossa, de todo mundo. Acho que não tem um que não tem essa tendência. É que de ter a promessa, a gente quer que a promessa venha pronto, como um bolo já informado, só a gente cortar, botar no pratinho e comer. Só que Deus nos dá o propósito e dá as provas, as dificuldades, as lutas, para que nós sejamos aprimorados, para conquistarmos aquela condição que Deus prometeu. E a maior batalha que nós enfrentamos não é aquela que Satanás lança para a gente, porque Jesus falou que Satanás já está derrotado. Está embaixo dos nossos pés. Por ele, não por nós, por nossa dignidade, ou nossa capacidade, ou nossa fé, mas por causa do sangue dele sobre nós. Então não é Satanás o inimigo. O inimigo que nós temos são as dificuldades que nós temos, dia a dia, que a gente encara como se fosse, minha vida não muda. Quanto mais eu oro, quanto mais eu rezo, quanto mais jejuo, mais dificuldade eu tenho. Com essas mesmas dificuldades, Davi se tornou rei. Com essas mesmas dificuldades, Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram heróis bíblicos. Com as mesmas dificuldades, uma geração após esses que falaram que eram gafanhotos, conquistaram a terra. Mas a geração que viu aquilo ali como dificuldade intransponível, morreu. Herdeiro da promessa, objeto da promessa, faleceram sem conquistar a promessa. Pela falta de confiança. Por permitirem que o medo dominasse. Um parênteses sobre medo. Um parênteses aqui. Medo é um sentimento humano. Por mais fé que você tenha, por mais intimidade que você tenha, sempre vai ter medo dentro de você. É sentimento humano.
faz parte da nossa essência. O problema é dar ouvido ao medo e não agir por causa do medo, como aquela geração de israelitas fez. O medo foi maior do que a confiança em Deus. Mesmo tendo todos os motivos, mesmo tendo o histórico de vida que eles tinham passado ali, eles ainda carregavam a mentalidade de gafanhoto, não porque eles eram gafanhotos, mas porque eles se achavam, e a Bíblia diz, em Provérbios, assim como o homem se vê, ele é. Assim como a sua boca fala que você é, você é. E por isso que me assusta quando vejo alguém falar, Deus, eu não sou digno. Cara, não adianta você orar, para aí, já acabou a sua oração. Se você se acha indigno, você é indigno. Não vai ter. As nossas palavras dão o tom do alcance de nossa vida. Porque nós somos filhos de Deus. Sabe como Deus criou todas as coisas? Você sabe. Está em Gênesis capítulo 1. Sabe como ele fez? Sabe, gente? Ele falou. Disse Deus, haja. Disse Deus. E essa mesma característica, entre outras tantas que nós temos semelhantes com Deus, nós temos. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se você tem confiança quando você fala, aquilo se materializa. Se a sua confiança é temperada com medo, aquilo não se materializa. Se você não tem confiança nenhuma, o medo te domina, a sua vida é o retrato do seu medo. Resumindo, a sua vida é o que você merece. A sua vida é o resultado do que você confessa. Vai deixar de ser, se ela te agrada, amém, continua confessando. Se ela te desagrada, talvez chegou a hora de você mudar o que você fala. Talvez, acho eu, já passou o tempo de você mudar a chave, dar uma guinada, variar o ângulo, e se perguntar se o lugar que você está foi o lugar preparado por Deus, ou as suas conjecturas, a sua perspectiva te trouxe até aí e você estagnou aí. Antigamente tinha milagres. Os milagres continuam acontecendo porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Não existe possibilidade de uma promessa de Deus caducar, prescrever, perder a validade. Ao tempo de Deus, o tempo de Deus é agora. Se hoje, isso está na Bíblia, se hoje ouvirdes a voz, não endureça o seu coração. Paulo falando a respeito desse povo aqui, e falando para o povo de todas as eras. Se hoje você ouvir, não endureça o seu coração, não se defenda da palavra, não se justifique. Eu não estou acusando você, eu não sei a sua história, que uma palavra quando incomoda a gente começa a se mentalmente a se defender dela. Ah, mas não é assim, não, isso não é comigo. Não é assim que a gente faz? Claro que é, eu também fico mais tempo aí do que aqui, eu sei como é que é, nós sabemos. Quando uma palavra nos incomoda, a gente começa a rebater ela, a resistir a ela. Mas se ao invés de resistir, e você perguntar aí, se ele estiver certo, se isso for para mim, e se já tiver, ou já passou a hora de eu mudar o meu pensamento, se já passou da hora de eu mudar as minhas atitudes, a minha concepção de existência, ao invés de esperar acontecer, eu fazer acontecer. Poder para isso Deus já te deu. Ah, deu? Deu. O próprio Jesus deu.
eis que vos dou autoridade. Marcos 15, 16. A mesma autoridade que Deus teve para falar, haja, você também tem para começar a dizer na sua vida. O que nos limita? De novo, a nossa percepção, as nossas crenças, crença de que eu mereço ou não, quem sou eu? Crença de capacidade. Aquele povo tinha uma crença de que era incapaz. Complexo de inferioridade. Indignidade. Viveram um intenso amor. Quem sou eu para ver intenso amor? Sou filho do fulano, da fulana. Eu moro no alto do morro. Eu não tenho dinheiro para dar presentes, eu não tenho dinheiro para levar para passear. Quem sou eu para viver um grande amor? Quem sou eu para ter um romance desse tipo? Quem sou eu para ter um carro desse? Quem sou eu para ter uma carreira dessa? Quem sou eu? Quem sou eu? A sua boca está falando, a sua boca está confessando, e Deus nenhum, ainda que se manifeste, vai conseguir mudar a sua perspectiva de existência, enquanto você mesmo não mudar diante de Deus, enquanto você não refletir, olhar para Deus e refletir a imagem de Deus, apesar de ser como você é, apesar das limitações naturais que nós temos. Se os seus olhos forem bons, e bons não é no sentido de não julgar o outro, não avaliar o outro, mas bons no sentido de captar, independentemente da circunstância, eu posso, porque Deus disse que eu posso. Não é à toa, não existe na Bíblia palavras vãs, palavras assim que sem querer alguém escreveu, não existe. E dizem os especialistas, eu nunca contei, que está escrito na Bíblia 365 vezes a palavra não temas. Se Deus falou não temas tantas vezes, é porque Ele sabia que o medo era uma coisa natural do ser humano, que impediria aquelas pessoas, todo ser humano, de alcançar o grau máximo de vida dele. Então, assim como os israelitas abriam a porta da sua tenda, olha lá, a cortina da sua tenda, e se deparavam toda manhã com pão e carne, só tinha que preparar. Todo dia de manhã, quando você abrir os seus olhos e pensar, tem pedreiras pela frente, pensa na primeira palavra de Deus. Ele diz, não temas, não temas, não temas. Vai para casa, não temas. Desemprego, não temas. Separação, não temas. Problema no casamento, não temas. Oh meu Deus, miséria chegou, não temas. Mesa está vazia, não temas. Despensa vazia, não temas. Essa é a trombeta que está soando o tempo todo. Não temas, não temas. Levanta, anda e coragem, toma força, toma atitude, porque eu sou contigo. Mas eu sou contigo não para te carregar. Mas, tem outro mais. Se você for, Ele combate as suas lutas. Um rei, está lá na história dos reis, tinha um um exército 10 vezes maior do que o seu. 2 milhões, ele tinha 200 mil. E lógico, como todo ser humano racional, ele teve medo, olha, não vai dar. Deus falou a mesma coisa que eu estou falando, não temas, vai lá e se prepara para a luta. E se preparou. Josafá. E mandou diante dele, bom, vamos louvando, Deus vai junto, vamos louvando, mandou os sacerdotes e levitas à frente, louvando a Deus. Quando chegou no lugar, aí sim, quando ele chegou no lugar para lutar, só nessa hora Deus falou, fica aqui, porque
essa luta é minha. Se ele tivesse entrado embaixo da cama, se ele tivesse escondido lá dentro do trono, se ele tivesse feito aliança com alguém que pudesse ajudar, Deus ia socorrer? Deus só requer de você que tenha a disposição para ir, mesmo quando você está morrendo de medo de ir, porque Ele diz, essa luta é minha. Tem coisas que você vai para a luta e vai chegar lá e vai descobrir que não tem luta. Com pessoas que têm laudo de exame que diz, olha, tem um câncer. Aí vai para casa, ora, volta no médico, ué, cadê o problema que estava aqui? Não, vão operar urgente, vamos antes fazer o exame, faz o exame, ué, cadê o problema que estava aqui? Agora levanta, abre a sua boca e reclama, poxa Deus, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu frequento a igreja, eu faço isso, eu aturo aquilo, e nada acontece, ainda bem, tem essa doença, e vê se vai ter livramento. De novo, o poder da vida e da morte está na sua boca. O poder da vitória e da derrota está em sua boca. Provérbios, acho que 24, fala que aquele que se domina, é mais forte do que um general que conquista um reino inteiro. Então, resumindo e acabando, terminando aqui, a maior batalha espiritual, a maior batalha que você tem na sua vida, não é contra demônios, que eles, em nome de Jesus, você esmaga, passa por cima. O pior inimigo que você tem é você mesmo, diante das dificuldades. E resumindo, medo todo mundo tem, mas quando apesar do medo, você confia, Deus se mostra o seu Pai, o seu cuidador, o seu dono, o seu Senhor, o seu Salvador. Não temas. Você pode ficar de pé? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé, gente, em nome de Jesus. Vamos lá. Não temas. Tenha medo de ficar de pé, não. Se você puder, feche seus olhos. Espírito Santo, amado Deus, Deus das vitórias, Deus que tem controle de todas as coisas, antes mesmo delas existirem, meu Pai. Tu fizeste todas as coisas virem do nada, do absolutamente nada, Tu criaste tudo. E todas as coisas criadas pelo Senhor, meu Pai, são de uma complexidade, de uma beleza que é impossível, por mais que se analise, descobrir todas as profundidades dela, todo o grau de complexidade delas, porque Tu és tremendo. Meu Deus, o Senhor dotou a cada ser humano de poder e capacidade para direcionar a sua vida. Por causa, meu Pai, das visões, das coisas que nós temos crido, daquilo que nós criamos, meu Pai, daquilo que nos forjou, nós carregamos conosco, meu Pai, impressões, e nós queremos conformar o Senhor dentro das nossas impressões. O Senhor se revela na sua palavra e nós insistimos em vê-lo da maneira que nós estamos acostumados a vê-lo. Nós enxergamos o Senhor segundo a nossa capacidade de realizar e concretizar as promessas que o Senhor fez para a nossa vida. Então nós tornamos as suas promessas, meu Pai, letras mortas, porque nós só queremos uma parte, só acreditamos uma parte das coisas todas que o Senhor falou para nós, meu Pai. Nós temos, meu Pai, e eu confesso isso, assim como Daniel orou pela nação, e ele pediu perdão, meu Pai, eu quero nesse momento pedir perdão, porque nessa noite nós vimos, meu Pai, que temos sido incrédulos diante de tantas coisas, meu Pai, infrutíferos diante de todo aquilo que o Senhor tem esperado de nós.
Oh, meu Pai, talvez alguns tenham vindo para cá e falar em batalha espiritual, esperassem ouvir, meu Pai, clamores e gritos contra demônios, contra espíritos opressores. Esses, meu Pai, o Senhor já está cuidando, mas não tem nada que oprime mais do que as nossas sensações de derrota, os nossos complexos, os nossos medos, a nossa falta de confiança no Senhor, meu Pai. Isso é uma afronta a Ti, e é pela misericórdia que ainda não fomos consumidos, porque, meu Pai, diante de tantas coisas que temos vivido, diante de tantos desafios, como oportunidades para superar, engrandecer o Seu nome e alcançar grandes resultados, nós nos recolhemos, nós nos refugiamos em alguma coisa, nós paramos, meu Pai, para chorar, para reclamar, para murmurar. Que bom, meu Pai, que o Senhor não tratou conosco da mesma maneira que o Senhor tratou daquele povo que se via como um gafanhoto, como criaturas indignas, pequenas demais para ter alguma coisa muito melhor do que eles já tinham tido na vida. Oh Deus, as Suas promessas são as mesmas. O Senhor continua dizendo as mesmas coisas que falou aquele povo que era, oh meu Pai, era escravo, não tinha dignidade realmente, mas o Senhor chamou para viver grandes e tremendas experiências, mas uma geração inteira virou cadáver no deserto, virou poeira, meu Pai, de que ninguém sabe o nome, ninguém é falado, ninguém é mencionado. Alguns poucos, meu Pai, aliás só 2, que tiveram a ousadia de confiar totalmente no Senhor, apesar de todos o retrospecto, apesar de toda a perspectiva de derrota e de cansaço, eles, meu Pai, ousaram confiar em Ti e tiveram o Seu nome escrito na vitória, e são, meu Pai, exemplos para nós. Da mesma maneira o Senhor fez com Davi, meu Pai, por isso que o Senhor falava que ele era segundo o Seu coração, porque sendo pequeno, sendo, meu Pai, talvez o menor na sua casa, como ele mesmo dizia, o Senhor o tornou o maior naquela nação. E a mesma coisa o Senhor tem feito para nós, meu Pai, pessoas anônimas, meu Pai, na nossa comunidade, anônimos talvez até aqui dentro da igreja, anônimos, meu Pai, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sala de faculdade, anônimos, meu Pai, na nossa carreira. Mas o Senhor nos conhece e tem prometido coisas grandes, porque quando nós deixamos, meu Pai, o nosso anonimato de lado e assumimos a identidade que o Senhor tem nos dado, nós passamos a ser o que o Senhor diz que nós somos. Espírito Santo, desperta, meu Pai, seus filhos e filhas que aqui estão nesse primeiro dia, meu Pai, dessa batalha espiritual, para eles assumirem a identidade de herdeiros, de possuidores do reino de Deus, filhos do Senhor, do Altíssimo. Tu nos deste o Seu próprio nome, nos deste o sangue, nos deste o poder e a autoridade para representá-lo. Então que cada um aqui, meu Pai, no seu dia a dia, apesar do medo, apesar, meu Pai, da perspectiva, creia e assuma, meu Pai, o risco de acreditar no Senhor, para ver grandes e tremendas coisas acontecerem em suas vidas. Ministra aqui a cura, meu Pai. Ministra aqui agora, meu Pai, o revestimento de poder. Ministra aqui agora, meu Pai, a lavagem da ética, da moral, do emocional, para que nós abandonemos de uma vez por todas a velha criatura que nós achávamos que estava morta, mas existe como um parasita dentro de nós, nos impedindo, nos acorrentando na posição de pequenez, de mediocridade, que desonra a fé que nós dizemos que nós temos. Oh, meu Pai, que nós possamos matar, lançar fora o velho eu e assumir, meu Pai, assumir com autoridade, assumir com dignidade, assumir com confiança que nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, criado e chamado para a sua única glória. Oh, meu Pai, que cada um aqui, meu Deus, possa de novo libertar os sonhos que já tiveram, mas abandonaram por ser grande demais, por ser grande demais, por se achar indigna demais.
Que cada um aqui, meu Pai, nessa noite seja despertado, incomodado, meu Pai, seja, meu Pai, impulsionado, estimulado a de novo ter sonhos de grandeza, porque Tu é aqueles que garante a Sua palavra. O Senhor jurou por si mesmo, meu Pai, que a Sua promessa se cumpriria na vida de cada um, e nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, apesar do medo, nós cremos, nós confiamos, nós tomamos posse dessa palavra, de cada promessa que fizestes, e nós, meu Deus, vamos fazer o nome do Senhor glorificado em nossa vida. Oh, meu Pai, é uma promessa que fazemos, é um compromisso que assumimos diante de Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, como nós falamos aqui do poder da Sua palavra, eu quero te convidar a orar comigo. Se você quiser, repete depois de mim. Se quiser, se tiver ousadia para isso, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu assumo a identidade que o Senhor me deu. Eu não sou pequeno, eu não sou um gafanhoto, eu sou filho de Deus, herdeiro das promessas, e eu quero que se materialize na minha vida tudo que o Senhor falou sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido.